Levíticos, pode acender as luzes, por favor. Levíticos, capítulo 23, versículo 34, diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, será a festa dos tabernáculos por 7 dias. Agora Deuteronômio 16, 13, diz assim: a festa dos tabernáculos, celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Deuteronômio 16, 16, 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerás de mãos vazias perante o Senhor. Importante entender, igreja, que as festas bíblicas são ordens sagradas do Senhor. Elas não são judaicas, são, antes de mais nada, do Senhor, declaradas como estatuto eterno. Levíticos 23, de 1 a 44, fala disso. Essas festas não são um convite para que a igreja volte à primeira aliança, se torne judaica, mas é um convite para sustentar a mensagem que as festas transmitem. Todas as 3 festas apontam para o fim, para o Cordeiro, para o Messias, para Jesus, para a sua volta, sua parousia, ou seja, a segunda vinda do Messias. A festa dos tabernáculos, ou festa da colheita, que é um outro nome da mesma festa, era uma lembrança da fragilidade do povo quando peregrinava por 40 anos pelo deserto, a caminho da terra prometida. As cabanas, a sucá, tabernáculo, era feita de madeira ou de paus, coberta de folhas. A festa dos tabernáculos, ou festa da colheita, era originalmente uma festa agrícola, assim como a Páscoa e o Pentecoste. Apesar disso, Deus lhe atribui um significado histórico, a lembrança da peregrinação pelo deserto e o sustento que aquele povo recebeu da parte do Senhor. A fragilidade das tendas que o povo construía era lembrança da fragilidade do povo quando peregrinava por 40 anos no deserto, a caminho da terra prometida. Vocês lembram a passagem bíblica, ou as passagens, que dizia que quando a Shekinah, a glória de Deus, a nuvem da glória, se movimentava, eles desfaziam o tabernáculo móvel, desmontavam suas tendas e caminhavam. Quando a nuvem parava, eles paravam, montavam novamente o tabernáculo e cada família montava a sua tenda, a sua cabana, a sua sucá. E era uma cobertura frágil. Entravam os raios solares, caía a chuva, o povo molhava. Mas dali mesmo, da sua cabana, eles olhavam para o céu, pelas frestas que tinham nas suas cabanas, lembrando que na verdade eles estavam debaixo do tabernáculo de Deus. Aleluia!
A palavra tabernáculo, originalmente, ou origina-se da palavra tabernaculum, que significa, e essa é uma palavra latina, que significa uma cabana, um abrigo temporário. No original hebraico, a palavra equivalente é sukkah, e o plural é sucote. A festa dos tabernáculos durava uma semana. E neste período, depois, para nunca mais se esquecerem que um dia eles andaram pelo deserto, que por 40 anos andaram pelo deserto, e que de dia uma nuvem enorme cobria 3 milhões de pessoas para que o sol não os fustigasse, e à noite essa nuvem se transformava numa coluna de fogo para aquecê-los e iluminá-los. Portanto, mesmo depois que eles entraram na terra prometida, tomaram posse de suas terras, de suas heranças dadas por Deus, uma vez por ano, eles tinham, mesmo se tivesse um palácio, mesmo nos palácios, nas mais bonitas casas, ou nas mais simples casas, todo o povo, o pobre e o rico, deveria sair, construir a sua cabana e nela ficarem por 7 dias, tomando ali em família as suas refeições, para jamais esquecerem de quem eles eram. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque nós temos memória curta para agradecer a Deus do seu cuidado e da sua fidelidade para conosco. Olhe onde você hoje está, e certamente você prosperou, você cresceu, você ampliou suas conquistas, suas tendas, mas jamais se esqueça do tempo, como a Bíblia se refere a Davi, detrás das malhadas, do tempo da dor, do sofrimento, da dificuldade, sabendo que naquele tempo o Senhor permanecia fiel a você, e hoje permanece fiel a você e a mim. Mas também uma palavra para lembrar: se hoje você está passando por tempos difíceis, eu quero te dizer, vai passar, que Deus é fiel, e que Deus colocará uma dança, júbilo nos seus lábios, em nome de Jesus. Festa dos tabernáculos, portanto, é tempo de regozijo e de ação de graças. Todos nós devemos ser gratos, e nós devemos sempre exaltar, louvar e bendizer o Senhor. Quem sabe quem era, de onde veio, não pode parar de louvar a Deus pela nova vida em Cristo Jesus. Quem viveu nas garras do pecado, quem viveu oprimido por Satanás, quem viveu debaixo do tacão dos vícios, quem viveu debaixo do tacão da opressão, da depressão, da rejeição, sabe que hoje você é príncipe, é princesa, é amado de Deus. Aleluia. A ordem de Deus para que o povo habitasse em tendas traz conotações de caráter moral, social, histórico e espiritual. A grande palavra era e é: Deus os guardou. Durante 40 anos, seus antepassados peregrinaram no deserto e habitaram em frágeis cabanas feitas de galhos e cobertas de folhas. A fragilidade dessas construções imediatamente remete o pensamento como Deus os guardou. Meu Deus, como a galinha esconde, coloca seus pintainhos debaixo das suas asas para protegê-los da chuva ou da ameaça de um
devorador, assim Deus os colocou debaixo das suas asas e os guardou. E assim Deus tem nos guardado, tem nos protegido, tem sido fiel e continuará sendo fiel a nós. Ainda quando enfrentamos lutas, ocasiões que parece que Ele não está conosco, que a gente olha de um lado para o outro e parece que estamos sós, eu quero te lembrar que nesse tempo, na verdade, Ele está te carregando nos braços, Ele está te carregando no colo. Basta você confiar, sabendo que Ele é um Pai terno e amoroso e que Ele é fiel. Aleluia. Eles estavam lá e Deus os guardou das variações climáticas no deserto, das doenças. Olhem para mim, por favor. Estamos chegando ao final de uma pandemia. Estamos chegando ao final de uma pandemia. Continuamos usando a máscara, nos protegendo. Mas eu quero te dizer que 3 milhões de pessoas estavam no deserto, onde não tinha saneamento básico, absolutamente. Cada um tinha que ter a sua pazinha, uma pequena pá. Quando fossem fazer suas necessidades fisiológicas, igual o gato faz, eles tinham que cavar um buraco, ali defecar e depois cobrir. 40 anos caminhando. As pestes não veio sobre eles, aleluia. As enfermidades não os matou, aleluia. Glória a Deus. As roupas não estragaram, diz a Bíblia. O sapato deles não desgastou, louvado seja Deus. E Deus não esqueceu de um só deles. E eu quero te dizer que Deus não se esquece de você. As lutas que passaram foi por causa da desobediência deles, por virarem as costas para Deus, por se esquecerem de Deus. E você já notou que às vezes Deus tem que permitir não a prosperidade, porque para a maioria de nós a prosperidade não nos torna mais gratos, a prosperidade não nos faz chegar a Deus. A abundância de saúde deveria ser o contrário. Mas na maioria das vezes nós temos coração quebrantado é quando passamos por luta. É quando enfrentamos desemprego, crise financeira, crise familiar, enfermidades diversas. Aí sim temos a tendência de nos achegar a Deus. Mas esses são os imaturos. Esses são os meninos espirituais. Mas eu estou diante de um povo que é maduro na fé e que permanece fiel ao Senhor em todo tempo. Se não era, passou a ser agora, em nome de Jesus. Eles habitaram em tendas, cabanas feitas de carne, ossos, pele e pelos frágeis, mas amados e protegidos. É disto que fala Socorro. Porque ao mesmo tempo que eles habitavam nessas tendas, eles, cada vida é uma tenda, frágil como somos. Comparação inquestionável com a nova aliança. Jesus Cristo ter vindo a este mundo como homem, como Emanuel, o Deus conosco, Deus habitando entre nós, Deus no meio de nós, Deus tabernaculando entre nós. Cobertura frágil, para nos lembrar de onde vem o nosso
socorro. Levanta os olhos para os céus. Aleluia. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Diga comigo: ergo os olhos para os céus. De onde me virá o socorro? Diga bem forte: o meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Aleluia. A ordem é que a cobertura deveria ser feita de tal forma que pudessem ver as estrelas do céu. Resulta um teto pelo qual se infiltrava a chuva, o vento, mas pelo qual também se penetrava a luz do sol. A sucá ou tabernáculo é o modelo de um verdadeiro lar, sem uma estrutura sofisticada, sem decoração luxuosa, mas cheio de calor, tradição e santidade. Assim deve ser a nossa casa. Um lar deve ter espiritualidade, e um lar deve ter vista para o céu, para nunca nos esquecermos quem é que cuida de nós. A sucá é um abrigo temporário, improvisado, construído às pressas, para nos lembrar que o nosso materialismo, nosso conforto hoje, do dia a dia, não irá conosco para a eternidade. Isso deve nos devolver a simplicidade. Isso deve nos devolver a humildade, entendendo que nada somos, tudo que temos é de Deus. Somos apenas mordomos, e quando formos, tudo ficará. A sucá é um símbolo de permanência e continuidade. É tão frágil, tão precária, tão instável. No entanto, sobreviveu a tantos impérios, tantas revoluções, porque na verdade seu sustento é divino. É somente o Senhor quem pode nos sustentar. De fato, como diz a palavra, não dorme o guarda de Israel, certamente não cochila. E eu chamo a sua atenção. Olhe para você, tão frágil, e no entanto você já resistiu a tantas lutas, a tantas chuvas, tantos trovões, tantos vulcões, tantos tsunamis, tantas tempestades, tantos vendavais, porque o Senhor sempre foi a sua proteção. Quantas vezes você temeu e ainda teme, mas na verdade o Todo-Poderoso nos guarda, e nós somos como a menina dos seus olhos. Louvado seja Deus. O Senhor continua sendo a nossa proteção. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor é a sua cobertura. Dê um glória a Deus. O seu braço forte, o seu amparo. E o salmista diz: ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga. Os nossos inimigos já teriam nos destruído, mas Deus não nos deu por presa aos nossos adversários. Quem aqui tem consciência que Deus já te deu muito livramento? Levanta a mão. Mas quem aqui tem consciência que Deus já te livrou de coisas que você não tem nem ideia? Levanta a mão, as duas mãos. É Ele que te guarda. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Não temas, que comerei, que beberei,
não temas, porque aquele que te resgatou e aquele que te selou, porque diz a Bíblia que nós somos selados. Sabe o que é isso? Marcados pelo Espírito Santo de Deus. Você que é selado, marcado, habitado pelo Espírito Santo de Deus, Ele é fiel em guardar, em proteger você. Portanto, pare de dar ouvido às vozes contrárias. Pare de dar ouvido a Satanás e você nem sabe o que é a voz dele, te metendo medo, te oprimindo, te dizendo que não vai dar certo, dizendo que você não vai vencer, dizendo que a sua casa não será restaurada, dizendo que seus filhos não serão abençoados, dizendo que seus filhos não voltarão para os caminhos do Senhor, ou que não permanecerão nos caminhos do Senhor, ou que não serão libertos. Isso é mentira, porque o diabo é o pai da mentira. E o Senhor manda te dizer: sossegai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Todos nós temos coisas que nós não gostamos em nós. Todos nós queríamos ser mais fortes, mais determinados, mais firmes, menos tendentes ao pecado, passar por menos lutas. Mas o apóstolo diz aqui: temos porém, ou queríamos ter mais fé, mas o apóstolo diz: temos porém este tesouro em vasos de barro. Sabe qual é o tesouro? O Espírito Santo de Deus no nosso coração, a habitação do Altíssimo, ser propriedade exclusiva de Deus, e isso em vaso de barro, frágil. Para quê? Para que compreendamos que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. São as nossas fraquezas que não nos deixam orgulhosos. São as nossas fraquezas que nos fazem ser dependentes de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Em momentos de aflição, pedimos ao Todo-Poderoso que nos abrigue em sua tenda. Salmo 27, versículo 5, diz assim: pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, na sua tenda, no recôndito, isto é, lá no mais profundo do seu tabernáculo, me acolherá e me colocará sobre uma rocha. Glorifica a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Açucar, tabernáculos, é um chamado contra a vaidade e um apelo à humanidade. Mesmo o mais poderoso dos homens deve viver durante 7 dias, ou deveria viver durante 7 dias, numa habitação primitiva e modesta, conscientizando-se de que nossas posses materiais são passageiras. Tudo passa. Tabernáculo fala também de compartilhar o que temos com aqueles que não têm. Essa moradia com todos os desprivilegiados a seu redor, seus servos, o estrangeiro, o órfão, a viúva, todos que estivessem dentro do seu portão, deveriam, dentro do seu raio de ação, deveriam também estar com você e se alimentar. Deuteronômio capítulo 16, versículo 14. Tabernáculo também fala de comunhão, por ser pequena, sem compartimentos. Açucar obriga seus moradores a se aproximarem, física
E efetivamente, talvez a pandemia do coronavírus tenha ajudado nisso, para nos colocar mais perto um do outro, mais em casa, mais voltado para a família, apesar de que muitos não estavam preparados, e isso virou uma crise. Isso virou ou trouxe traumas. Muitos se separaram, porque era estressante demais estar com a turma todo o dia todo dentro de casa. A Sukkah deve nos inspirar a nos mantermos unidos nos outros dias do ano. Aleluia! E ainda, por último, nós somos chamados a preparar o caminho do Senhor. Isaías capítulo 40, versículos 3 a 5 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos esplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Este foi o ministério de João Batista: preparar o caminho para a chegada do Messias. Tabernáculo é a preparação, por fé, do caminho do Senhor. É caminhar trabalhando, tirando as pedras, deixando o caminho livre e seguro, para que todos possam ver o Rei Jesus entrar. Tirar as pedras do caminho é profético, para poder estabelecer e anunciar que o Senhor Jesus está voltando. Isaías 62, 10 a 12 diz: passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, levantai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras: dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada a procurada e cidade habitada. Louvado seja Deus. Os João Batistas de hoje somos eu e você, a quem o apóstolo Paulo se refere em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8, e diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste através do nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso que falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior, a nossa carne, se corrompa, adoeça, sofra, contudo, o nosso homem interior, o nosso espírito, se renova de dia em dia. Louvado seja Deus, para que a nossa leve e momentânea tribulação produza para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, sabendo que, se a nossa casa terrestre, a nossa Sukkah,
o nosso tabernáculo terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Dê um glória a Deus. Casa não feita por mãos, ela é eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, o próprio Deus, quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, isto é, a garantia de que o Espírito Santo habita em nós, como garantia de que nós somos de Deus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, enquanto estivermos nessa terra, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes ou ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós, ouça isso, compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito pelo meio do seu próprio corpo. Sabe o que é isso? Eu e você, todos nós, compareceremos diante do tribunal de Deus para prestarmos contas da nossa vida. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejos de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhamos o que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange. Paulo está dizendo, a gente faz loucura, a gente passa pelas mais diversas lutas, como forma de ser instrumento de Deus nessa terra, para a sua glória e para o seu louvor. João Batista, preparai o caminho do Senhor. É responsabilidade sua, minha irmã, é responsabilidade sua, meu irmão, é responsabilidade nossa, serão instrumentos de Deus, para que os milhares e milhares e milhares e milhares e bilhões de pessoas conheçam que Jesus é o Messias, é o Salvador, para a glória de Deus Pai. Prestaremos conta de tudo, inclusive das oportunidades que tivemos, convivendo com pessoas e dizendo que amávamos elas. No entanto, não tivemos coragem de convidá-las a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se elas morrerem sem Jesus, perecerão eternamente, e isto será cobrado de mim e de você. Concluo dizendo, esse tabernáculo, bata no peito, esse tabernáculo, diga, esse tabernáculo, enquanto estiver nessa terra, será frágil, mas será sempre dependente do Todo-Poderoso. Recebereis sempre o cuidado de Deus, a sua fidelidade. Eu sou, bata no peito e diga, eu sou a habitação do tesouro, que é Jesus. Ele habita nesse vaso frágil. Dele dependo
Nele confiarei e receberei sempre o seu cuidado, que é fiel, até quando eu não sou fiel, Ele me guarda sempre.